Salve, salve, galerinha! Mais um vídeo de exercícios sobre aplicações das operações entre vetores. Esse é um exercício clássico que aparece em vários livros de geometria analítica, que é o seguinte: eu tenho um triângulo ABC qualquer e eu quero escrever um vetor CX em função dos vetores CA e CB, onde x é um ponto dado por uma equação vetorial, tudo bem? Então, primeira parte do exercício, eu preciso usar a informação da equação vetorial. Qual é a equação? Deixa eu destacar a equação vetorial. Então, aqui é a primeira etapa do exercício. E eu preciso, a partir dessa equação vetorial, 4ax igual a 3xb, localizar o ponto x. Então você lembra da aula anterior, a aula de endereço, que dizia o seguinte: eu tinha um macetezinho, lembra do Zezinho, aquele seu amigo fila da... que ele te dava o endereço dele em função de dois pontos de referência que você não conhecia. E a gente fazia o que? O macete. O 4 desce dividindo o xb, o 3 desce dividindo ax. Então eu fico com ax dividido por 3. Isso daqui é igual a xb dividido por 4. E aí a gente fazia o que, galerinha? Pegava o 3 com o 4, somava, pegava o lado do segmento AB, o vetor AB, e dividia nessa soma. Então, 3 mais 4 dá igual a 7. Eu pego esse segmento e divido em 7 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividi ele em 7 pedaços. E aí, lembra o que eu falava na aula anterior? Eu tenho um 3, eu tenho um 4. Então, o x mora 3 unidades. X é a extremidade depois de A. Ou o x mora. Ou o x mora 4 unidades antes de B. Tudo bem? Então, 1, 2, 3, o x mora aqui e eu faço o vetor CX. Eu quero pegar esse vetor CX e escrever em função dos vetores CA e CB. Esses vetores, eu digo que eles são bons. Por quê, professor? Porque eles são os vetores que eu quero escrever o CX em função de CA e CB. Então, esses vetores eu chamo ele de bons. Por quê? Porque na hora que eu pegar o vetor CX, eu vou decompor ele em várias somas. Eu tenho que aparecer o quê? Tem que aparecer esses dois vetores. Enquanto não aparecerem esses vetores, eu digo, olha, esse vetor não é bom. Por quê? Quem é bom é CA e CB. Beleza? Então vamos lá. Então isso daqui seria a segunda etapa do exercício. Então eu quero escrever o vetor CX em função... Eu vou destacar também esse termo aqui, ó, em função dos vetores. Por quê? Eu quero escrever CX como um número que multiplica CA, como um número que multiplica CB. Já nas próximas aulas, veremos que esse termo escrever o vetor em função de outros tem uma definição mais formal. Eu direi que CX é combinação linear, porque eu estou combinando linearmente o vetor CX em função dos vetores CA e CB. Mas aguardem cenas dos próximos capítulos. Então vamos lá. O vetor CX eu tenho que escrever em CA ou CB. Então eu escolho um sentido horário anti-horário
para decompor meu vetor. Eu geralmente sempre faço o quê? Desse. Por quê? Questão de gosto, você pode girar nesse sentido. Então eu consigo, vou seguir o sentido anti-horário, eu consigo escrever Cx como Ca mais Cb. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O vetor Ca é um vetor bom? Ca é um vetor bom. Por quê? Porque eu quero escrever Cx em função de Ca e Cb. Cx em função de Ca e Cb, mas aqui é Cx, né? Ca, desculpa, eita, professor, já tá doido, hein? Gravando muito vídeo aula. Solta o som, DJ, vamos lá. Cx é Ca mais Ax, né? Acompanhe meu dedo. Cx é Ca mais Ax, tudo bem? Se não prestar atenção, até a gente erra, né? Então, muita atenção na hora da sua prova. Então, Cx é Ca mais Ax. O vetor Ax, ele é um vetor bom? Não, ele não é um vetor bom. Então, vou botar uma bolinha aqui. Ele não é um vetor bom. Olha uma interrogação. Só que eu escrevo Ax como? A primeira parte do exercício. Ax é 1, 2, 3 de quanto? 3 de 7. Então, o Cx é Ca mais 3 de 7 de AB. Eu continuo com o meu vetor bom aqui, Ca, mas eu não tenho esse vetor AB. Ó, AB é bom? Não, só que AB pode ser escrito como AB. Ó, ando contrário a quem? Ando contrário ao vetor Ca. Se eu ando contrário ao vetor Ca, ele é menos Ca mais Cb. Ó que delicinha, eu vou pegar esse vetor que eu fiz aqui embaixo e substituir. Então, o vetor Cx é o Ca mais 3/4 de quem? De AB. AB eu calculei como menos Ca mais Cb. E aí eu vou operar esses vetores como eu operaria o quê? Números. Por quê? Porque já tem essa propriedade de distributividade, esse tipo de coisa. Então observe o seguinte, vou distribuir aqui o 3/4, então eu fico com Cx igual a Ca menos 3/4 de Ca mais 3/4 de Cb. Tá aparecendo um número aqui? Não. Então, o coeficiente, o número que multiplica o Ca é 1. E eu vou fazer 1 menos 3/4. 1 menos 3/4 fica igual a quanto? 1 menos 3/4. 3/4 não, né, professor? 3/7. Eita, que o povo vai ficar doido lá na hora do vídeo. 3/7, né? 7, 7, 7. Então eu faço 1 menos 3 sobre 7. Isso daqui é 4 sobre 7. Ca mais 3 sobre 7 Cb. Deixa eu só destacar aqui e fazer alguns comentários finais. Então, sempre esses exercícios envolvendo figuras geométricas planas ou espaciais, de escrever um vetor em função dos demais, dado pontos que você tem o endereço. Se o endereço for desse tipo aqui, aquele da casa do Zezinho, que é mais complicado, você consegue fazer esse truque, você divide, você anda na figura plana ou espacial. Só atenção com as contas. Então eu fiz o que? Fiz a decomposição e fui olhando a figura geométrica. Tudo bem? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Finalmente introduziremos o que? Coordenadas nos vetores. Beijo, um abraço, até mais.